Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não está satisfeito com a sua saúde financeira, ou pior do que isso, você tem uma doença financeira, se liga porque o vídeo de hoje é para você. Vou falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Então, se você quer aprender como melhorar a sua condição financeira, aprender a desenvolver hábitos e pensamentos das pessoas ricas e bem-sucedidas, se liga porque está começando mais um desafio do livro. O desafio do livro foi proposto pelo nosso CEO Michael Hudson e a ideia é que você leia um livro por semana e depois compartilhe com as pessoas a partir de um vídeo, de um story, sobre o que você achou desse livro, traga alguma coisa para incentivar a leitura. Como eu disse, o livro dessa semana foi Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aí embaixo, ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver novidades e vamos falar um pouco sobre o livro. Primeiro, quem nunca se perguntou por que tem pessoas que trabalham tanto e não conseguem juntar dinheiro, não conseguem guardar dinheiro, enquanto tem pessoas que parecem que elas simplesmente enriquecem muito fácil? Segundo o T. Harv Eker, isso não tem absolutamente nada a ver com uma questão de inteligência, de estudos, de métodos, de oportunidades, tampouco, obviamente, uma questão de sorte. Isso também não está diretamente relacionado ao resultado de escolhas da pessoa entre ter um emprego ou ter o seu próprio negócio ou os investimentos que ela faz. Segundo o autor, tudo isso está relacionado ao modelo de dinheiro que trazemos gravados dentro do nosso subconsciente. Ou seja, mesmo que você ganhe muito dinheiro, se o seu modelo de dinheiro não tiver programado para ter um alto nível de sucesso, você jamais vai enriquecer. A tendência é que você sempre volte para aquele seu estado inicial. Assim como uma pessoa que tem um modelo de dinheiro voltado para o sucesso, se ela tiver uma condição financeira muito boa e acontecer alguma catástrofe, algum problema, e ela perder muito dinheiro, a tendência é que num curto espaço de tempo ela consiga voltar para aquela condição. Então, o seu status quo ele tende a voltar sempre para o que o seu modelo de dinheiro diz ou indica para aquela situação que você tende a permanecer. A boa notícia é que essa programação ela pode ser recondicionada em termos de pensamentos, de ações, de forma que você consiga atingir o sucesso de forma tão natural quanto as pessoas ricas. Então, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, você aprende como as influências do seu passado, recebidas na infância, determinam o seu atual modelo de dinheiro. Então você vai conseguir identificar crenças prejudiciais e transformá-las para que você tenha condições de se tornar uma pessoa bem-sucedida. A segunda parte do livro, ele relaciona 17 diferenças de pensamentos entre pessoas ricas e pessoas com uma mentalidade pobre ou que tenham uma visão de classe média. Cada um desses pensamentos, dessas diferenças, vem com algumas sugestões de práticas para que te ajudem a mudar a sua forma de lidar com o dinheiro, visando ter resultados melhores. Então, ao longo do livro, o autor apresenta 3 recursos muito importantes que eu vou basear o vídeo em cima desses recursos, tá? Esses recursos são princípios de riqueza, declarações e os arquivos de riqueza. Princípios de riqueza, como o próprio nome já diz, são princípios a serem enraizados, introduzidos no seu dia a dia, no seu pensamento, pela busca do seu sucesso financeiro. As declarações a gente vai utilizar durante o vídeo para fazer alguns exercícios. Porque declaração nada mais é do que declarar a ação. Então, durante as declarações, a gente vai assumir alguns compromissos que vão nos ajudar a recondicionar esse nosso pensamento ou algumas formas que a gente tenha de lidar com o dinheiro para nos ajudar a buscar o sucesso. Então, toda vez que for ter uma declaração, eu vou fazer assim, eu vou colocar essa declaração escrita aqui na tela, você vai pausar o vídeo e aí você vai ler em alto e bom tom, pode colocar bastante entusiasmo, porque quanto mais entusiasmo tiver, melhor vai ser esse compromisso, melhor isso vai agir dentro de você, tá bom? Então, quanto maior a sua vontade de realizar essa ação, pode ter certeza que maior vai ser o resultado que vai impactar em você. E aí, por fim, depois eu vou passar para vocês
os arquivos de riqueza, que são essas 17 comparações entre as pessoas ricas e pessoas de mentalidade pobre ou com uma visão de classe média. Então, como o livro tem muitos princípios de riqueza, muitas declarações, eu separei alguns principais para colocar aqui no vídeo, mas o importante é que vocês leiam o livro, até porque o objetivo desses vídeos é incentivar a leitura e não ficar só vendo o vídeo, beleza? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender o que significa o modelo de dinheiro. Tá? Então, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o modo pré-estabelecido da forma como ela lida com as suas finanças, como ela lida com o dinheiro. Então, para entender como se forma um modelo de dinheiro, eu preciso apresentar para vocês uma fórmula que é muito conhecida e é chamada de processo de manifestação. Tá? Ele vai aparecer aqui para você. Tá? Então, PSA igual a R. O que isso significa? Que os seus pensamentos conduzem a sentimentos, esses seus sentimentos conduzem a ações e as suas ações vão te conduzir aos seus resultados. Quando a gente fala sobre modelo de dinheiro, essa fórmula prevalece, mas ainda assim a gente precisa de um fator adicional, que é a programação que você recebeu durante a infância. Então, ajustando essa fórmula, a sua programação sobre o dinheiro, que subconscientemente foi formada de acordo com a relação que os seus pais, seus irmãos, seus amigos, professores, que líderes religiosos, que a mídia, todo o seu entorno, a relação que essas pessoas tinham com o dinheiro reflete na sua programação, no seu modelo de dinheiro que você carrega até hoje com você. Então, o nosso novo processo de manifestação passa a ser PPSAR. Então, vou ajustar aqui. Então, isso nos leva a um primeiro princípio de riqueza, que a programação conduz seus pensamentos conduzem seus sentimentos conduzem suas ações e as suas ações vão conduzir aos seus resultados. E aí eu já vou emendar um segundo princípio de riqueza muito importante, que o dinheiro é resultado, saúde é resultado, felicidade, doença, seu peso é resultado. Então, vivemos num mundo de causa e efeito. Então, todos os resultados que você tem são reflexo de tudo isso que vem da sua programação, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e, consequentemente, das suas ações. A sua programação, o seu modelo de dinheiro, ele foi formado por 3 fatores de influência. Esses fatores são, primeiro, a programação verbal. Então, tudo que você ouvia sobre dinheiro. Depois, exemplos. Então, tudo que você viu sobre dinheiro e episódios específicos. Então, momentos pontuais que você vivenciou que ficam marcados no seu subconsciente e isso reflete na forma como você convive, lida com o dinheiro, lida com as suas finanças. Então, a programação verbal, como eu disse, foi tudo que você ouviu as pessoas falarem relacionado ao dinheiro. Então, vários exemplos de frases negativas dessa programação verbal, que muita gente, você mesmo já deve ter ouvido várias vezes, é que o dinheiro é a fonte de todo o mal, os ricos são desonestos, os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ou então, nem todo mundo pode ser rico, ou aquele pai e a mãe que fala, não temos dinheiro para isso. Então, tudo isso que você ouviu fica gravado no seu subconsciente e influencia você hoje. Então, para mudar a sua programação verbal, a gente vai seguir as seguintes etapas. Primeiro, conscientização. Depois, o entendimento. Terceira, a dissociação. E o quarto, o recondicionamento. Então, a conscientização, eu quero que você faça um exercício. Então, você vai escrever frases que você ouvia na sua infância sobre dinheiro, fortuna e pessoas ricas. Então, o que você ouvia seus pais, as pessoas do seu entorno falarem sobre a forma de lidar com dinheiro, sobre finanças, sobre pessoas bem-sucedidas financeiramente. Se essas coisas eram positivas, se essas coisas eram negativas. E a gente vai para uma próxima etapa, que é a do entendimento. Então, você vai ver essas frases que te rodeavam na sua infância e você vai escrever como essas frases afetam a sua relação atual com o dinheiro. Se positivamente, se negativamente, da onde vinham, quais eram as fontes positivas, quais eram as negativas. O terceiro passo vai ser fazer a dissociação dos pensamentos negativos. Então, o que é muito importante?
olhando para as frases que você escreveu, você percebe que tudo isso faz parte do seu passado, mas que não são parte de você. O que eu quero dizer com isso? Que essas frases, esses pensamentos, eles não fazem parte da sua anatomia, não é algo que está no seu corpo. Então você tem a opção de ser diferente. E aí agora na sequência, a gente vai fazer uma declaração, então você vai pausar o vídeo e vai falar em alto e bom tom a declaração que vai aparecer aqui na tela, tá? As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para minha felicidade e meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Pronto? Então, volta um pouco, pausa e fala em voz alta que eu sei que você não fez com toda a energia. E se você fez, quero que faça com ainda mais entusiasmo. Beleza? Vamos lá? Vai que eu vou esperar aqui. Show de bola! A segunda influência na sua programação sobre o dinheiro são os exemplos. Então, os comportamentos e atitudes das pessoas relacionadas ao dinheiro que você visualizou, que você enxergou, que você acompanhou. Então, fazemos o que as pessoas fazem. Isso é um fato. E um bom exemplo para isso é a história da mulher que preparava um pernil para o jantar. Toda vez que ela ia fazer o pernil, ela pegava o pernil, preparava, temperava tudo e na hora de colocar na panela, de colocar para cozinhar, ela cortava as duas pontas do pernil. E aí o marido sempre viu isso, ficou intrigado e um dia perguntou para ela, tipo, por que você corta as duas pontas do pernil? E ela respondeu, porque minha mãe fazia assim. E aí eles ficaram curiosos, daí e ligaram para a mãe para perguntar. E ela perguntou para a mãe e falou, mãe, toda vez que você fazia pernil em casa, você cortava as duas pontas do pernil, por que você fazia isso? Ela falou, porque minha mãe fazia assim. E aí eles ficaram mais intrigados ainda, ligaram para a avó para perguntar, né? Avó, por que toda vez que você fazia o pernil, você cortava as duas pontas? E ela olhou e falou, eu cortava as duas pontas porque o pernil não cabia na minha panela era muito pequena. Entendeu? Muitas vezes você acaba fazendo várias coisas sem nem pensar o porquê, porque você viu outras pessoas fazendo isso e no seu subconsciente você toma isso como uma verdade, como uma coisa certa a ser feita. A mesma coisa acontece com a sua programação financeira. Então as pessoas próximas de você, elas cuidavam bem das suas finanças, elas eram pessoas econômicas ou eram pessoas gastadoras. O dinheiro era motivo de felicidade ou era muito motivo de briga? Sempre tinha dinheiro ou sempre estava faltando dinheiro? Né? O que você visualizou, o que você acompanhou sobre o dinheiro na sua infância? Então, tudo isso que você viu está enraizado em você hoje. Então, para mudar os exemplos que você teve, a gente vai fazer o mesmo exercício da programação verbal. Então, primeira parte da conscientização, você vai escrever ou pensar no modo de ser, nos hábitos dos seus pais em relação ao dinheiro. O que você via eles fazendo? Qual que era a dinâmica deles do dia a dia relacionada a finanças, relacionada ao dinheiro? Depois, sobre o entendimento, você vai escrever sobre como esses exemplos refletem na sua dinâmica atual com o dinheiro. O que você acha que você faz hoje relacionado ao dinheiro que foi inspirado ou motivado ou uma cópia de comportamentos que você via os seus pais fazerem. E aí na parte da dissociação é muito importante você entender que esse modo de ser foi aprendido lá no passado, que isso não é você. Isso pode ser mudado. Então, para isso, bora para mais uma declaração. Então, na tela, o exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A maneira de fazer as coisas nesta área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Beleza, galera? A terceira influência são os episódios específicos. Então, que experiências com dinheiro, com riqueza e com pessoas ricas você teve? Para contextualizar, eu vou citar o exemplo que o autor coloca no livro de uma enfermeira que ele conheceu num dos treinamentos que ele estava dando. Então, na infância, um dia essa enfermeira, ela ainda era criança, né? Ela não era uma enfermeira ainda, óbvio, ela estava no restaurante com os pais e enquanto os dois estavam tendo uma discussão muito comum e muito calorosa sobre dinheiro, o pai dela colocou a mão no peito, sentiu um mal-estar e teve um ataque cardíaco, caiu no chão.
O pessoal chamou, tentou fazer todos os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, mas não adiantou e ele acabou morrendo ali mesmo na frente dela. Desde então, ela passou a associar dinheiro à dor e à perda. Então, por mais que no futuro, depois que ela se formou e ela ganhasse muito bem como enfermeira, a tendência é que ela tentasse se livrar de cada centavo conquistado com a tentativa de dar fim àquela dor, porque ela associava o dinheiro à dor e à perda de ter vivenciado naquele momento a perda do pai durante uma discussão sobre dinheiro. E também não é de se surpreender que ela tenha se tornado uma enfermeira. Provavelmente ela ainda estivesse tentando salvar o pai. Após identificar e reprogramar o seu modelo de dinheiro, ela não só melhorou financeiramente, como até mudou de profissão. Então, para mudar a influência que episódios específicos têm no nosso modelo de dinheiro, a gente vai para o mesmo exercício. Então, o primeiro passo é a conscientização. Então, pense num episódio, em episódios emocionais específicos que você tenha vivido na infância. Então, algo que aconteceu com você relacionado ao dinheiro que possa trazer influências no seu momento atual. E aí, disso a gente já vai para o entendimento, que é exatamente escrever sobre como esse episódio reflete, influencia hoje na forma que você lida com o seu dinheiro, com as suas finanças. E aí é muito importante, já indo para a dissociação, que você entenda que esse modo de agir que você tem hoje, esse modo de você pensar, ele é um aprendizado passado. Ele foi influência de algo que aconteceu, mas que não precisa ser sempre assim. Você tem totais condições de mudar essa forma de pensar, essa forma de agir. Então, capricha aí na declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Analisando esses fatos passados, você consegue compreender melhor a sua programação atual e o seu modelo de dinheiro. Então, tendo condições de ajustá-lo para conseguir conquistar a sua riqueza. O seu modelo de dinheiro ele funciona como um termostato dentro de uma sala. Então, se o termostato estiver regulado para 23 graus, a tendência é que a sala se mantenha em 23 graus. Mas se, por exemplo, num dia frio, alguém abrir a janela, provavelmente a temperatura da sala vai baixar. Mas isso ativa o termostato e com o passar do tempo ele vai voltar a temperatura para 23 graus. A mesma coisa aconteceria no caso de um dia quente. E o termostato seria acionado e voltaria para os mesmos 23 graus. Então a única maneira de você mudar permanentemente a temperatura dessa sala é reajustando o termostato. Então a mesma coisa acontece com o seu modelo de dinheiro. E isso a gente traz para mais um princípio de riqueza. A única maneira de mudar permanentemente o seu sucesso financeiro é reajustando o seu modelo de dinheiro. Então o segredo está em recondicionar experiências passadas e monitorar os seus pensamentos. Então elimine pensamentos negativos e fortaleça os pensamentos positivos. Então a sua missão no dia a dia, até que torne-se um hábito você ter pensamentos positivos quanto ao dinheiro, é que você tente identificar sempre que surgir na sua cabeça um pensamento negativo ou algo que você aprendeu no passado que você entende que não faz bem para o seu dia a dia, para as suas finanças, para a sua perspectiva de sucesso financeiro. Então, quando vier um pensamento negativo na cabeça, você pode até falar, tipo, cancela, cancela, cancela e troque de pensamento, automaticamente mude para algo positivo. Então, na próxima parte, a gente vai ver como ajustar o seu modelo de dinheiro para conseguir pensar e agir como pessoas ricas e bem-sucedidas e, por consequência, ter os mesmos resultados que elas. Só que todas essas dicas e os próximos 17 arquivos de riqueza a gente vai ver num próximo vídeo que eu vou compartilhar com vocês aqui no Desafio do Livro. Por hoje, eu deixo mais um importantíssimo princípio de riqueza e uma declaração para a gente fechar com chave de ouro. O princípio de riqueza é: se você quer trocar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Então, para alterar o que está visível, antes você precisa modificar o que está invisível. Então agora, bora caprichar na declaração para fechar com chave de ouro. Então, declaração na tela. Observo meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem.
eu tenho uma mente milionária. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber em primeiríssima mão as novidades e fica de olho que no próximo vídeo a gente vai aprender os 17 arquivos de riqueza que compara as diferentes formas de pensar e agir de pessoas ricas e de pessoas com uma mentalidade pobre ou com uma visão de classe média. E com esses arquivos e as sugestões práticas, você vai conseguir aumentar substancialmente seus rendimentos e encaminhar o seu sucesso financeiro. Então a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.